Salve, salve pessoal! Vamos nessa para o resumo da primeira rodada da Premier League. Muita coisa rolou, 10 jogos agitaram essa primeira rodada. Eu tô ansioso para a gente trazer as impressões dos jogos desta rodada inaugural da competição e é claro que você vem junto comigo, mas antes de começarmos a falar das partidas, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente o vídeo que é muito importante e dá o hype, hein? O hype ali na barrinha de comentários é muito importante para a gente entregar esse vídeo ainda mais na plataforma e fazer com que a comunidade do YouTube veja o nosso vídeo e ao mesmo tempo a gente consiga crescer cada vez mais uma comunidade de fãs de Premier League por aqui. Agora, sem mais delongas, vou fazer um resumo diferente nessa temporada, com cara nova, com artes, com muita coisa para a gente ilustrar, e é claro que eu conto aqui com a sua participação, beleza? Vamos começar aqui, ó, rodando o nosso tape aqui, ó, a nossa arte aqui para a gente ilustrar o que aconteceu na rodada. Vamos aos resultados? Bora nessa, vamos lá. O Liverpool venceu o Bournemouth pelo placar de 4-2, o jogo inaugural na última sexta-feira. No sabadão nós tivemos o 0-0 entre Aston Villa e Newcastle, o 3-0 do Sunderland para cima do West Ham e também tivemos a vitória do Tottenham, hein? O Tottenham vencendo o Burnley por 3-0, o Richarlison fazendo um golaço, hein? Um gol de voleio, lembrou muito o gol que ele fez na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Também tivemos o empate entre Brighton e Fulham, né? Jogo também realizado no sábado. E a última partida do sábado foi entre City e o Wolverhampton, fora de casa. O City venceu por 4-0 em jogo também que tivemos homenagens ao Diogo Jota, um lindo mosaico que a torcida do Wolves fez para o jogador que também defendeu as cores dos Wolves antes de jogar no Liverpool. No domingão tivemos o 0-0 bem xoxo entre Chelsea e Crystal Palace. O Chelsea muito ruim nas finalizações, perdeu muitas oportunidades, mas também não foi muito bem na primeira partida, no contexto geral. Tivemos o Nottingham Forest iniciando de forma positiva dentro de casa, vitória para cima do Brentford por 3-1, com o Chris Wood marcando 2 gols inclusive. Tivemos também o Arsenal vencendo o clássico da rodada contra o Manchester United por 1-0. Tem vídeo no canal falando sobre esse jogo, né? Então a ideia aqui no canal da gente fazer esses jogos de relato a cada clássico que tiver importante, a gente vai fazer o relato da partida e depois a gente faz tudo contemplando no resumo que você está assistindo nesse momento. Também tivemos o encerramento da rodada nessa segunda-feira. Leeds, de volta após 2 temporadas na segunda divisão, voltou e venceu o Everton pelo placar de 1-0. Foram esses os resultados. Seguindo aqui com as nossas artes, pessoal, que a gente vai trazer aqui, ó, os destaques, hein? Os destaques da rodada. Vamos por partes. Vamos falar de Liverpool 4, Bournemouth 2, jogo importante, jogo de muitas homenagens a Diogo Jota, jogo muito interessante para o Liverpool, um jogo de abertura sempre com novidades. Tem vídeo no canal também falando desse jogo em particular também, por ter sido o primeiro jogo da temporada da Premier League, mas o Liverpool conseguiu uma vitória, mas teve que passar sufoco. Esteve em apuros durante o jogo, abre 2-0 com o Ekitike e Codigapo, uma ótima partida do Ekitike, mais uma, né? O Ekitike dando assistência e fazendo gol, né? Já tinha feito gol na final da Supercopa contra o Palace. O Ekitike, dos reforços, o mais enturmado, vamos dizer assim, entrosado com o novo time, né? Mas o time do Liverpool acabou sofrendo muito nos contra-ataques, principalmente onde o Bournemouth conseguiu agredir pelos lados da defesa do Liverpool, que tem 2 apoiadores muito bons, mas que ainda precisam entender um pouco a parte tática na hora da recomposição para a defesa. Eu falo do Frimpong e falo do Kerkes, né?
inclusive o Kerkez enfrentando sua antiga equipe. O time do Bournemouth empatou em 12 minutos, com 2 gols de Anthony Semenyo, de olho no Semenyo, porque ele renovou com o Bournemouth, teve proposta para sair do time do Bournemouth, acabou ficando e tem sido o destaque do time para esse confronto. Foi uma partida muito interessante do Bournemouth, conseguiu empatar o jogo, mas aí o Liverpool pressionou, teve as mudanças do time, teve as alterações, as entradas de jogadores ali para ajustar. A entrada do Chiesa, que entrou e fez o gol. Ele que pouco participou da temporada passada, já entrou no seu primeiro jogo e marcou o gol da virada ali no finalzinho da partida, aos 43 do segundo tempo. E depois ainda sobrou para Mohamed Salah marcar no finalzinho para fechar a conta. O Salah não fez um jogo bom, né? Muito bem marcado. O Bournemouth, que teve a sua defesa praticamente desfigurada na temporada, né? Sem o zagueiro Zabarni, que foi para o Paris Saint-Germain, sem o Huijsen, que foi para o Real Madrid, sem o Kerkez, que está no Liverpool, e o Kepa, que foi para o Arsenal, né? E o goleiro Petrovic também do time do Bournemouth, muito bem acionado, contratação ali de 28 milhões de euros, mas também se destacou com ótimas defesas também, né? Foi um time muito forte, muito aguerrido, o Bournemouth, que perdeu no detalhe aí na pressão, né, do Liverpool na reta final do jogo, conseguiu ali encontrar o caminho do gol e sair de Anfield com um resultado positivo, 4-2, mas com algumas ressalvas, principalmente defensivas. O time do Liverpool voltou a falhar, né, como falhou na final da Supercopa da Inglaterra, e ali a falha levou o Liverpool para os pênaltis, que acabou sucumbindo diante do Palace. Outro jogo aqui de destaque que eu quero trazer aqui para vocês, Manchester United e Arsenal. Tem vídeo no canal falando de uma forma mais aprofundada sobre esse jogo. Eu vou trazer aqui para a gente fazer uma meia horinha de papo aí bastante acertada, pessoal. O que acontece aqui, ó? O Arsenal fez o gol aos 13 com o Calafiori, numa falha do goleiro Baindir, que no escanteio acabou sendo desequilibrado, encurralado ali pela marcação do United com o Saliba. O goleiro turco do United não conseguiu afastar a bola, mas na hora de afastar, a bola sobrou para o Calafiori fazer o gol. Achei muito mais falha do que falta. A área do goleiro, ele tem que se impor ali para dar um soco na bola e afastar. E o time do Arsenal acabou vencendo, com o goleiro Raya sendo eleito o melhor do jogo, porque ele fez uma defesaça no segundo tempo, no cruzamento do Dorgo para o cabeceio do Ibelmo, que ele faz uma defesa de cinema, evitando o que seria o gol de empate do Manchester United, que criou bastante. O Matheus Cunha muito ativo, o Bruno Fernandes jogando muito distante, né, da área, nessa formação do Rubem Amorim, com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 no ataque. O Bruno Fernandes fazendo dupla de meio de campo centralizado com o Casimiro, né? E ele jogando distante da área, acaba sofrendo. E é um grande ponto que eu acho que o Manchester United precisa rever, essa questão tática do time. Eu acho que o elenco que o United tem pode ser muito mais explorado se jogasse de uma forma tática diferente. E claro que o Onaná também foi epicentro aí de conversas, de debates na imprensa inglesa, porque não foi nem relacionado para o jogo, nem no banco ficou. O Tom Hinton foi o goleiro reserva, o Baedir o titular, e agora levanta a suspeita se realmente o Onaná vai ser ou não negociado, né? Porque muito criticado na temporada passada pelas falhas, o Baedir estreou já falhando, e o Manchester United, não sei o que vai acontecer, tá? Mas eu olharia com carinho o mercado em busca de um goleiro para reforçar esse time, um goleiro confiável, né? O Arsenal só ganhou porque tem um melhor goleiro que o Manchester United. Esse que é o ponto, né? Olha que destaque legal para ele trazer aqui também, ó, o Sunderland, hein?
Olha que vitória do Sunderland, de volta à elite após 8 anos de ausência, sendo 4 deles na terceira divisão. O Sunderland venceu o West Ham por 3-0. E olha, Maendá, Bailar fazendo os gols do time do Sunderland, que ainda fez com o Isidore no finalzinho da partida. Um 3-0 assim, piedoso, tá? Só deu o Sunderland no jogo que o Sunderland dominou. E atenção West Ham, tá? Porque o time enfraquecido, não sabe ainda se o Paquetá vai ser negociado até o final da janela. Olha, eu ficaria com os olhos bem ligados ao West Ham, que é um time enfraquecido em relação à temporada passada, perdeu o Mohamed Kudus para o Tottenham e é um time que vai brigar para não cair, tá? Ao meu ver, eu acho muito cedo, claro, de fazer projeções, mas pelo um time que estava na segunda divisão dominar como dominou o West Ham logo no primeiro jogo, eu sei que o jogo foi no Stadium of Light, jogo na casa do Sunderland, mas o West Ham foi muito abaixo e o sinal de alerta já ligado na primeira rodada. É um time que a tendência é que sofra durante as próximas rodadas até o final do campeonato, tá? Mas vale muito a pena a gente acompanhar. O Chaka foi muito bem, né? No jogo, né? Contratação importante do Sunderland para a temporada. O Chaka de volta à Premier League depois de longa passagem pelo Arsenal, né? Ele estava jogando no Leverkusen nos últimos anos. Interessante para o Sunderland começar bem aí o campeonato. Outro jogo legal, Tottenham vencendo por 3-0, um também candidato ao rebaixamento, que é o Burnley. E um detalhe aqui, tá, pessoal? Porque o Burnley finalizou bastante também. Só que o Tottenham também tem um volume gigantesco de finalizações. E o Richarlison, um grande destaque, né? Marcando 2 bonitos gols, né? O segundo de voleio é uma maravilha, é o gol da rodada e ele, com certeza, é um grande destaque dessa rodada, sem sombra de dúvidas. O Richarlison, que só marcou 4 gols na temporada passada com a camisa do Tottenham, e já no primeiro jogo marcando 2. O Mohamed Kudus, muito importante nesse ataque do time, muito funcional, sendo aí o grande condutor aí do meio de campo para o ataque, municiando os atacantes do time do Tottenham, e ainda teve o Brennan Johnson marcando o gol no segundo tempo, né? Vitória contundente, Thomas Frank muito empolgado, torcida lotando a arena do Tottenham para acompanhar esse jogo, e realmente foi uma partida muito importante dos Spurs, né? Mostrando uma organização, mas é claro, diante de um adversário frágil que também contratou vários jogadores para tentar sobreviver na temporada da Premier League. Outro time que começou de forma positiva foi o Manchester City, né? O City venceu o Wolves por 4-0, com o Haaland marcando 2 gols, o Reinders também deixando a sua marca, o Cherki também de titular sendo muito importante, né? O City não contou com o Phil Foden, nem relacionado está aí, tá passando aí também pela questão física, né? Mas é um jogador que precisa ser muito bem observado na temporada, porque já a temporada passada foi bem abaixo e o time do City consegue uma vitória muito importante diante de um adversário que impôs dificuldade nos primeiros 25 minutos de jogo, até o City dominar um pouquinho mais e abrir o placar. Quando abriu o placar, teve mais o controle da partida e aí foi fácil administrar, né? O time do Wolverhampton, do Vitor Pereira, que teve a estreia também do John Arias na partida, né? Ele participou do segundo tempo, jogando até bem, criando algumas oportunidades, né? O Strand Larsen também renovou seu contrato, assinando um contrato de longo termo com o Wolves, teve oportunidades, mas acabou desperdiçando. O atacante norueguês, que é companheiro do Haaland na seleção da Noruega. O Wolves teve oportunidades, mas acabou aí tropeçando e tropeçando feio. Mas é que eu falei, é um time também fragilizado pelas perdas que teve. Perdeu o White Nouri, que jogou como titular no City, e perdeu o Matheus Cunha, né, que foi reforçar o Manchester United. Perdeu 2 peças muito importantes, sem falar que o Sarabia também saiu e também o Semedo também saiu, né? Ambos saíram em final de contrato. O Semedo foi para o Fenerbahçe, né? E o Sarabia também deixando o Wolverhampton, ele que era uma peça ali de rotação muito importante para o time, né? Seguindo aqui, pessoal, muita coisa aconteceu, né? Bacana a gente trazer essas notícias aqui para vocês, e a gente vai trazendo agora
a segunda parte aqui do nosso resumão. Bora lá, ó. Olha aqui, ó. Mais uma arte chegando aqui para vocês, para a gente falar dos outros jogos. Vai? Tá. Estamos aqui tocando a nossa live, não, nosso vídeo aqui, para a gente passar a régua rapidamente em meia hora. O Forest começou muito bem, gostei da estreia do Forest. E olha que está contratando vários jogadores interessantes, né? O próximo a fechar é o Douglas Luiz, né? O time do Forest está contratando bastante, né? Foram peças aí contratadas recentemente, né? O time do Nottingham Forest sabe da necessidade de reforçar e ter mais opções ali para o Nuno Espírito Santo. E, evidentemente, que a grande contratação é o Kalimuendo, o Arnaud Kalimuendo, de 23 anos, jogador francês que marcou 17 gols com o Rennes na temporada passada da Ligue 1. Ele deve reforçar o time nos próximos jogos, evidentemente. Chegou nesta segunda-feira, oficializado, apresentado, né? Jogador que custou caro e que vai ser uma peça importante para o ataque. Falando em ataque, quem está afiado é o Chris Wood. 2 gols para ele, jogando muito bem, oportunista, gols de centroavante, recebendo passes e aproveitando os momentos para marcar. E é um cara que é muito bom na colocação na área. Né? O primeiro gol mostra muito isso, no bate-rebate na área, a bola sobe para ele empurra para o gol. O outro gol que ele marcou no finalzinho do segundo tempo foi um lançamento do Tsodói, se não me engano. E aí a defesa do Brentford marcou o toque e ele driblou o goleiro e fez o gol, né? E ainda sobrou para o Ndoye. O Ndoye foi muito bem, tá? Placar totalmente construído na primeira etapa. O Ndoye, contratado junto ao Bolonha, atacante da Suíça, também sendo um jogador muito importante para esse time do Nottingham Forest, mais uma peça aí para o time do Nuno Espírito Santo. E no finalzinho, o Igor Thiago, atacante brasileiro do Brentford, marcou de pênalti. Ele que pouco jogou na temporada passada, né? E agora vai ter muito mais espaço porque o Mbeumo foi embora, o Issa está em vias de fechar com o Newcastle. Então o Igor Thiago vai aproveitar aí, né, as oportunidades e se firmar como não aconteceu na temporada passada, o jogador que antes defendia o Clube Bruges da Bélgica. Olha, um 0x0 bem bem xoxo, tá? Bem modorrento entre Aston Villa e Newcastle, com poucas oportunidades. Ainda teve a expulsão do Konsa no segundo tempo. No último homem, era o Anthony Gordon no lançamento, e ele parte em direção ao gol livre. O Konsa tenta correr e acaba puxando o Anthony Gordon, que cai, o árbitro vai lá e expulsa por ser uma falta de último homem, e mesmo com o homem a mais, o Newcastle pouco criou, e isso mostra o quanto o Isaac faz falta, e quanto o Newcastle precisa mexer logo para contratar um atacante, porque eu sei que a negociação com o Isaac e com o Liverpool é complexa, envolve muitas cifras, né? A cifra é alta pra caramba, né? Estão falando até 150 milhões, o que eu acho um absurdo, né? Mas o Isaac não está jogando e aguardando o seu futuro, né? Mas o Newcastle precisa olhar aí com carinho, né, para o mercado para contratar um centroavante. Precisa mesmo de um centroavante para ajudar. Ainda mais num ano muito especial para o clube que disputa a Liga dos Campeões mais uma vez. Né? Isso é importante a gente falar, que é a segunda Liga dos Campeões em 3 anos. Né? O Newcastle que precisa de um centroavante aí para substituir o Isaac, porque pelo que tudo que aconteceu que o Isaac fez, forçando a barra para ser negociado, acho que não tem campo para ele seguir no clube se caso fracassar a negociação com o Liverpool, né? Vamos ver. Né? O Newcastle precisa agir, que contratou o Jacob Ramsey, né? Ponta esquerda do Aston Villa, né? Que atua também como ala, também chegando ao Newcastle para a temporada. O Newcastle também é ativo no mercado. Outro jogo 0x0 chato, Chelsea Crystal Palace. E olha que o Chelsea foi muito mal no jogo, tá? Não criou muito pouco, muitas finalizações erradas, de 25 finalizações, sendo 3 no alvo, muito pouco, muito baixo, né?
o aproveitamento do time do Chelsea nesse jogo contra o Crystal Palace, que ainda teve um gol anulado, o gol do Eze, que está acertando com o Tottenham, né? Num tirombaço de falta, mas o árbitro viu falta do Guerri na barreira, porque ele empurra o pessoal da barreira para a bola passar, e aí o Robert Sanchez não conseguiu segurar o tirombaço do Eze e ficou no 0-0 num jogo em que o Chelsea teve muito volume, teve o Estevão jogando no segundo tempo, tomou um amarelo num carrinho bastante forte, mas tentou criar, finalizar, mas não foi feliz nas tentativas. O Palmer também tendo possibilidade para criar jogadas e não conseguiu traduzir em gol, né? Realmente muito abaixo. João Pedro também não conseguiu encaixar o seu jogo, substituído pelo Liam Delap ao longo da partida, e realmente foi um resultado ruim para o Chelsea, que empata em casa, né? Diante do Crystal Palace, que está embalado aí com o título da Supercopa, mas é um Crystal Palace que pode perder o seu principal jogador no ataque, que é o Eze, né? E vamos ver como que vai se comportar no mercado. Estão falando que com o Eze saindo, eles vão contratar o El Canous, né, o marroquino do Leicester, né, jogador que atua na mesma posição do Eze, o El Canous que disputou, né, a temporada passada na Premier League com a camisa do Leicester, está na segunda divisão. Existe aí o interesse na contratação do marroquino, aí, o El Canous. Vamos acompanhar aí os próximos dias da janela. Lembrando que o mercado fecha no dia 1º de setembro na Inglaterra. Para a gente seguir aqui, ó, Rodrigo Muniz, atacante clutch do Fulham. Será que ele vale mesmo? Né? Será que vale vender mesmo ele para a Atalanta? Tem sido muito especulada a saída do Rodrigo Muniz aí do Fulham, e ele marcou o gol aos 51 do segundo tempo diante do Brighton. Jogo fora de casa. O O'Reilly marcou no comecinho do segundo tempo, o Rodrigo Muniz consegue o empate, o Fulham inicia um resultado até interessante fora de casa diante do Brighton, e também tivemos aí o 1-0 entre Leeds e Everton, o Leeds voltando a jogar a Premier League depois de 2 temporadas na segunda divisão, e pela segunda vez na história da Premier League, Leeds e Sunderland se tornou apenas a terceira temporada na história da Premier League a ver 2 times recém-promovidos a vencerem a rodada 1, depois de Bolton e Crystal Palace na temporada 97-98 e o Brentford e o Watford na temporada 2001-2022. Realmente bastante interessante, ó. Bora aqui para a gente seguir aqui com as nossos fatos curiosos. Vou passar aqui rapidinho esses fatos curiosos para a gente trocar ideia, que é muito importante, ó. Desde o início da temporada 23-24, o Arsenal é o time que mais marcou gols e escanteios na Premier League, 31, enquanto o Manchester United é o que mais sofreu gols, 23. Todas as 6 vitórias do Arsenal fora de casa contra o Manchester United na Premier League foram por 1-0, o maior número de vitórias fora de casa que um time tem sobre o outro na competição. Olha que fatos interessantes. Ruben Amorim já perdeu 15 dos seus 28 jogos na Premier League, 7 vitórias e 6 empates além disso, né, das 15 derrotas. Esse é o recorde mais rápido que um técnico atingiu 15 derrotas na competição sem assumir um time recém-promovido nesse período, desde Paul Hart com Portsmouth em 2009. Foram 27 jogos no caso. Mikel Arteta venceu mais jogos da Premier League como técnico contra os Wolves, 9 vitórias, do que o Manchester United, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, entre os que comandaram mais de 5 partidas contra os Red Devils na competição. O técnico do Arsenal ostenta a melhor taxa de vitórias, 67%. 3 dos últimos 4 gols do Arsenal na Premier League contra o Manchester United foram marcados em escanteios, com 3 zagueiros diferentes marcando. Timber, Saliba e Calafiori. Olha só, hein? Que loucura. Foram 31 chutes a gol no empate sem gols de Chelsea e Crystal Palace. O maior número de chutes a gol num 0-0 e o jogo de Premier League de primeira rodada desde Burnley e Southampton na temporada 2018-2019, com 34 finalizações. Rapaz... Olha só, hein? Que coisa. Seguindo aqui mais fatos curiosos, pessoal, para a gente encerrar a nossa live. Morgan Gibbs-White agora é o maior assistente do Nottingham Forest na Premier League, igualando o total de 27 de Ian Woan, ex-atacante do time nos anos 90 e 2000.
Josh Achepong, 19 anos, 104 dias, é o segundo jogador mais jovem a ser titular pelo Chelsea na estreia da Premier League, depois de Glenn Johnson, em 2013. Ele jogou no Liverpool também, o Glenn Johnson, 18 anos e 359 dias. Erling Haaland marcou 21 gols na Premier League em agosto, somando as outras passagens anteriores, né? Apesar de Haaland ter jogado apenas 12 partidas no mês, os únicos jogadores com mais gols em agosto são Andy Cole, 25 gols em 44 jogos, e Les Ferdinand, 22 gols em 47 jogos, isso levando em consideração todas as temporadas que esses jogadores jogaram no mês de agosto, tá? Essa é a estatística interessante. James Milner foi o único jogador de linha nascido na década de 80 a atuar na Premier League dessa temporada, enquanto 21% dos outros jogadores nem eram nascidos quando ele estreou em 10 de novembro de 2002 pelo Leeds United. 39 anos de idade para o James Milner, está jogando lá no Brighton. Erling Haaland marcou em cada uma de suas 4 partidas da primeira rodada da Premier League. Apenas Mohamed Salah, 6 temporadas consecutivas entre 2017 e 2018 e 2022 e 2023, teve sequência mais longa na história da competição. Ou seja, o Haaland, desde que chegou à Premier League, marcou em toda a primeira rodada. Está muito bem o norueguês. Promessa de muitos gols. O Newcastle não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos 6 jogos de Premier League sem Alexander Isak. Olha, são 4 empates e 2 derrotas, mesmo finalizando 75 vezes nesses jogos. Loucura, hein? Isso mostra o quanto precisa de um atacante fazedor de gol. Mohamed Salah é o artilheiro com 10 gols e tem o maior número combinado de gols e assistências, 15 entre todos os jogadores da primeira rodada da história da Premier League. Olha, que loucura o número do Salah em primeiros jogos de rodada da Premier League. É sensacional. Anthony Semenyo é o primeiro jogador visitante a marcar 2 gols em Anfield na Premier League desde setembro de 2022. O hat-trick de Leandro Trossard com a camisa do Brighton, pessoal. Pois é isso aí, ó. Esses são os fatos novos, os fatos curiosos da rodada. E vamos aqui rapidinho trazer o que nos espera na próxima rodada da Premier League, porque na sexta-feira, dia 22, tem West Ham e Chelsea às 4 da tarde. No sábado temos às 8h30 da manhã Manchester City e Tottenham. Também Bournemouth e Wolverhampton às 11. Brentford e Aston Villa também às 11 horas da manhã. O Burnley também jogando às 11 da manhã contra o Sunderland. Além de Arsenal e Leeds United, transmissão do canal a partir da 1 da tarde no sabadão, dia 23. Também no domingo nós temos Crystal Palace e Nottingham Forest às 10, Everton e Brighton também às 10 da manhã, além de Fulham e Manchester United às 12h30. A rodada fecha no dia 25 de agosto com Newcastle e Liverpool. Olha só, hein? Muita coisa legal para a gente falar aqui, né, nesse material super especial da primeira rodada. E só para a gente fechar aqui a classificação, o City é o primeiro com 3 pontos, seguido de Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest e Arsenal, fechando o Big Six do campeonato, todos eles com 3 pontos cada um. O Leeds, o 7º colocado, aí vem todos os times que empataram, né? Brighton, 8º, Fulham, 9º, Aston Villa, o 10º, o Chelsea, 11º, o Crystal Palace, 12º, 13º, o Newcastle, e depois a parte de baixo dos derrotados da rodada, com Manchester United, Bournemouth, Brentford, Burnley, e aí a zona de rebaixamento, exatamente com Burnley, West Ham e Wolverhampton. Beleza, pessoal? Seguimos a risca, em meia hora nós matamos o nosso material. Olha só que coisa bacana. Você curtiu o vídeo? Você gostou do material? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa o hype, que é muito importante, e a gente se vê na próxima rodada com esse mesmo material dedicado a você, fã de Premier League, beleza? Eu volto em breve aqui com mais conteúdo ao longo da semana. A gente vai se falando, tem mercado rolando e a gente se vê por aqui, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo conteúdo. Valeu, até mais!